Oi. Agora no curso vamos começar a estudar as interações e antes de entrar no aspecto mais formal, vamos recuperar um pouco da fenomenologia das interações, vendo um pouco do que nós já comentamos e juntando os pedaços sobre interação forte nesse ponto. Então, vamos falar essencialmente sobre quarks. O que nós já vimos no resultado do espalhamento, que em espalhamento de íon-próton surgiam ressonâncias, as ressonâncias delta zero e a delta mais. Era um píon colidindo com próton, iam para o estado intermediário e depois decaíam no espalhamento elástico. Nós vimos também que nesse mesmo tipo de espalhamento surgiram algumas partículas neutras que não eram observadas no detetor, mas que ao decair davam origem a partículas observáveis e através da massa invariante descobrimos essas partículas. Então, lambda, Kaon, delta e outras partículas foram sendo descobertas. Isso, ao longo da década de 50 e 60 foi um grande festival de partículas descobertas. Vimos também no espalhamento profundamente inelástico de elétron com próton que o próton tinha uma estrutura externa. Provavelmente, ele era formado por 3 componentes, 2 com carga 2/3 e um com carga menos 1/3. Isso era a maneira de produzir a carga elétrica do próton e de reproduzir esse resultado do espalhamento. Então, essas cargas, mais 2/3 e menos 1/3, devem estar relacionadas aos conteúdos do próton, que são, nós sabemos, os quarks. Voltando um pouco, tentando compilar o resultado lá no início da década de 60, para baryons, ou seja, aquelas partículas que têm número de massa igual a 1, nós tínhamos os núcleons, né, próton e nêutron, que tem spin meio, isospin meio, né, o próton é mais meio e o nêutron menos meio, e nenhuma estranheza, não tem aquela propriedade que é criada junto com algumas partículas interparticulares. Foi descoberto as deltas, como a gente comentei, a delta mais, a delta zero, mas a gente tem a delta menos, delta zero, delta mais. São partículas de isospin 3 meios. Em princípio, elas são muito parecidas com o núcleon, só que tem um isospin maior. Vimos o lambda zero também, né, que é uma partícula que tem estranheza, ela sai produzida junto com algumas partículas estranhas, tem spin meio e não tem isospin. Foram descobertos também o sigma e o Ki, e o sigma estrela e o Ki estrela. O sigma é o sigma menos, sigma zero, sigma mais, uma partícula de spin 1, estranheza menos 1 também, e isospin meio. O sigma asterisco seria um estado, uma ressonância, um estado excitado, tem spin 3 meios. A única diferença deles é do spin, então por isso, por economia, começou a se conservar e não gastar tanta letra assim. O Ki, que é uma massa mais alta, também tem as mesmas características, é parecido com o sigma, só que o spin dele, o isospin é meio, e a estranheza menos 2. O ômega vai entrar daqui a pouco, por enquanto a gente pode esquecer dele. Considerando que nós temos 3 componentes, e essas componentes devem ser férmions, e supondo que eles tenham um spin meio, nós poderíamos compor 3 partículas, 3 férmions de spin meio, a gente pode ter o spin total ou 1 meio ou 3 meios. Os 3 alinhados a 3 meios, 2 contrários e 1. Então, e quanto ao isospin? Algumas dessas partículas aqui têm isospin, outras não. Então, nós podemos ter 3 componentes com isospin, ou 2, ou 1, ou nenhum. Se eu tiver os 3 com isospin, o estado final pode ter isospin meio ou 3 meios. Se eu tiver 2, eu posso ter o estado final com isospin 0 ou 1. Se eu tiver um só, tem isospin dele. Se não tiver nenhum, tem isospin 0. E se a gente tentar classificar essas partículas dessa forma? Então, primeiro, olhando no spin meio, eu tenho o núcleon, que tem isospin meio. É esse cara aqui. Eu tenho o lambda, que tem isospin 0. Então, ele é esse cara aqui. O sigma, ele tem isospin 1. Então, ele está aqui na minha tabela. E eu tenho o meu Ki, que tem meio, isso aqui. E se eu olho para as partículas de spin 3 meios, vai aparecer o delta,
o sigma asterisco, o que é asterisco. Vamos tentar organizar, primeiro olhar esse primeiro conjunto de partículas, ver se existe alguma simetria, se alguma coisa que nos ajude a organizar melhor. Então, vou colocar nos eixos. Esse eixo aqui é o I3, a componente 3 do isospin. Esse eixo aqui é a estranheza. E vamos definir agora a hipercarga. A hipercarga vai ser um número bariônico, né, mais a estranheza. Então, para o próton e para o neutro, isso é 1. Para essas partículas que têm isospin, que tem estranheza -1, isso vai ser 0. E aqui tem -2, esse número vai ser -2. É interessante constatar que a carga elétrica é o valor da carga do elétron multiplicado pela componente 3 do isospin mais essa hipercarga. Isso aqui já é um indício muito interessante. A carga elétrica, que é uma propriedade eletromagnética, está relacionada com esse isospin, que, como nós vamos ver mais para frente, tem uma relação não exatamente com a eletricidade. Bom, tem mais a ver com interação fraca. Então, tem umas interações se misturando. Já dando nome aos quarks, a gente tem o quark up e o quark down. Eles têm spin meio, isospin, o isospin é meio. A componente 3 eu vou chamar de meio para o menos meio para o D. Eles não têm estranheza. E a carga é 2/3 menos 1/3. Esse quark estranho, ele apareceu, ele tem a estranheza -1. Então, nós entendemos que essa estranheza aqui, ele só pode ser produzido junto com a antipartícula dele, por isso ele sempre dá origem a 2. Ele tem a carga -1/3 igual a carga do 2. Então, olhando, e isso respeita essa regra. Olhando isso aqui, então, nós temos o neutro e o próton, os sigmas e o lambda aqui. O lambda tem isospin 0, só tem essa componente. O sigma tem isospin 1, então ele tem I3 -1, 0 e 1. E o que tem essas duas componentes. É interessante ver que existe uma certa simetria aqui, né? Vamos ver agora os três. Como é que a gente põe os quarks? Então, aqui eu tenho 2 quarks Us, 1 quark Un e 1 quark U. Aqui eu tenho 2 quarks D, 1 quark D e 1 quark D. E aqui eu tenho 2 quarks S, 1 quark S e 1 quark S. Então, eu tenho uma simetria de forma constituinte de quark que me explica muito bem todas essas propriedades de carga, de isospin e de estranheza desses meus bárions. Agora, olhando os bárions de spin 3 meios, tem uma cara muito parecida, só que em vez de ter aquele hexágono, aparecem agora esses dois em princípio, bárions um pouco mais afastados, né? Por isso apareceu o sigma, o delta mais, que seriam 3 quarks Us, o delta menos, seriam 3 quarks Ds. E por que não existiria uma partícula com 3 quarks S, já que esses aqui apareceram? E essa partícula aqui foi proposta a existência dela e com o nome de ômega. Um problema aqui é que essas 3 partículas aqui têm todas elas o mesmo número quântico, né? O spin tem que estar alinhado, porque essa é uma partícula de spin 3 meios. Então, eu tenho que ter os 3 spins dos quarks alinhados. O isospin também está alinhado, são U. Estranheza também é 0. Então, elas têm todas as 3 o mesmo número quântico. Isso vai violar o princípio de Pauli. Então, para que essa partícula seja entendida e o princípio de Pauli continue válido, eu preciso do novo número quântico. E essa foi mais ou menos o que levou, assim, de uma forma bem reduzida, a proposta da existência de quarks, né? Então, como já tiveram seminários de aceleradores, nós podemos ver que a importância do ciclotron de Chicago e do síncrotron do Carnegie Institute de Tecnologia para a descoberta dessas partículas ao longo da década de 50. No início da década de 60, o Gell-Mann propôs o modelo de quarks em alguns artigos. Tem um artigo mais importante, levou a ele o prêmio Nobel em 69. Apesar dele ser o principal proponente dessa teoria, o Niemann, o Zweig, Nishima e o Pais
deram importantes colaborações. Certamente não é um trabalho só dele, mas o dele é dominante e o prêmio Nobel ele ganhou sozinho. Então, a proposta é que exista um número quântico de cor. Além daqueles números quânticos, né, o spin, que pode ser up-down, o isospin, OED, existe agora, estão propondo um número quântico de cor, e pela aquela simetria, né, eu tinha triângulos e hexágonos, né, então o número 3 tem uma certa preponderância aí, então foi proposta 3 cores. O RGB, que é o padrão de cor internacional, foi usado uma simples analogia. Não tem cor, isso aqui não tem cor. Então, os quarks, esse que eu chamei de U maiúsculo, foi só o up que eu conheço, o que eu chamei de D maiúsculo pode ser esse down ou estranho. De novo, chamando a atenção que essa propriedade aqui, que é uma propriedade de isospin de interação fraca, está associada a uma carga elétrica. Isso é algo que a gente lembra. E a regra básica que foi feita é que todo sistema físico deve ter cor branca. Apesar de existirem essas cargas de cores, eu não consigo vê-las isoladas. Então, um sistema tem que ter as 3 cores para que fique branco, ou tem que ter uma cor e a sua cor complementar, ou anticor, que é o nome que nós vamos usar. E se isso tudo for verdade, aquele bário ômega menos deve existir. Então, iniciou-se a corrida ao ômega menos, né? Você pode ver que essa proposta até 64, ele ganhou o prêmio Nobel em 69, porque aqui era preciso que esse modelo tivesse alguma previsão de confirmar. E foi o ômega menos que foi observado em Brookhaven em 64, uma experiência que era feixe de cáons negativos incidido numa câmara de bolhas. A câmara de bolhas, como vocês também viram no seminário, ela tem um meio líquido gasoso lá dentro, um meio líquido, e era de hidrogênio. Então, aqui eu tenho um meio de hidrogênio cheio de prótons, e o meu feixe, dessas partículas que vem embaixo, atravessa aqui, são meus cáons. E algum cáon incide num próton, produz partículas, a gente vê traços aqui, a gente tem partículas neutras que não produzem nada, e depois partículas carregadas no decaimento dessa partícula neutra, e eu tenho que entender o que está nessa figura aqui. Imagino que vocês estão vendo tudo muito claramente. Para ajudar, vamos desenhar por cima como é que a gente reconstrói isso. Então, a gente tem um cáon, produz um ômega, um qui, um lambda, um próton, um pion aqui. Para ficar um pouco mais claro, vamos tentar separar o desenho da foto para a gente poder ver aqui o que se reproduz aqui. Né? Eu estou dizendo que aqui teria um ômega e, de repente, saiu para o lado esse pion que foi emitido para o lado, e pela conservação de momento tinha que ter alguma coisa para cá, e é esse aqui. O pion é muito leve e o que é muito pesado, então o que praticamente continua, tem um momento inalterado, um momento igual a esse, e apesar disso aqui tem um momento muito baixo. Depois eu tenho origem a outras partículas, e tudo isso eu vou passo a passo tentando reconstruir. Quais são os processos que tem aqui? Então, o cáon no próton, eu estou propondo que dá um ômega menos, um cáon que veio aqui para cima, esse cáon positivo que foi embora, essa curva aqui, e um cáon neutro. Esse cáon neutro não foi visto. Então, estou supondo um cáon. Aqui o meu ômega menos, ele decai num Q0 e no π, o meu π vem para cá, o Q0 andou de alguma maneira, esse Q0 decai no lambda aqui e um π0. O π0 é produzido e ele instantaneamente decai, é o decaimento mais rápido que tem, e esse π0 decai em 2 gamas. Um gama vem para cá e faz uma produção de par, é mais é menos, o outro gama vem para cá e faz uma produção de par, é mais é menos. Né? São esses dois, elétron positivo aqui, elétron positivo aqui. E aí eu tenho o meu lambda que decai num próton e num pion, então o meu próton aqui e o meu pion. Você vê que as partículas negativas, o pion negativo vira para cá, o pion negativo vira para cá, o elétron vira para cá, o elétron vira para cá. As partículas positivas, o pósitron vira para lá, esse pósitron vira para cá e esse cáon vira para cá. Isso pode acontecer, isso tem a ver com o modelo, a quarks, vamos ver. Então, meu cáon negativo é formado por um quark estranho e um antiquark U, meu próton por U, U e D. Esse U do próton se aniquila
com o anti-U do quark, dando um gluon. Esse gluon produz um par estranho, anti-estranho. Esse anti-estranho se une a esse U, esse quark U, e forma um K+. Esse quark D emite um gluon, continua D, mas ele emite um gluon, e esse gluon dá um par estranho, anti-estranho. Esse anti-estranho junta com esse D e dá o meu K0. Então, essa reação aqui, eu entendo o que aconteceu. E foram produzidos 3 estranhos. Então, foi produzido o meu ômega. E o que acontece com esse ômega? Bem, o estranho ele é instável, ele emite um W e vai virar um U. Esse W vai decair em D⁻, que é um π-. Então, esse meu ômega dá esse π- que está aqui, e esse estranho que virou U, isso aqui é o meu Q. Estou dizendo que o meu Q vai dar um lambda 0 e um π. O que acontece? Um outro estranho emite um W, esse W, de novo, vai dar um par U barra D, esse U barra, juntando com esse U que estava solto, forma um π0, está aqui, e o S, o D, é o meu lambda 0. Como eu falei antes, o π0 decai rapidamente em 2 gâmeos, cada fóton emite um par elétron fóton. Tá? Então, isso aqui eu entendi, isso aqui eu entendi. Vamos ver o que acontece com o meu lambda 0 agora. O estranho é instável, ele emite um W, esse W dá um U barra D, que é um mais um π-, e aqui eu fico com o D, que é um próton. Logo, essa reação também. Então, o meu modelo a quarks explica o que acontece. Eu tenho interações fortes, que são trocas de gluon 2 vezes aqui. Eu tenho interações fracas, que são essas trocas de W. Então, eu tenho esse tipo de interação e eu tenho o decaimento eletromagnético aqui, que é a produção de pares. Então, tem interação eletromagnética, interação fraca aqui, interação forte. Aqui também eu tenho interação forte, que é a aniquilação desses 2 quarks. Então, tenho toda uma gama. Eu posso calcular tudo isso no meu modelo e, a partir daí, calculo as probabilidades, a seção de choque e confirmo com o resultado. Então, essa é a descoberta do ômega menos, foi que indiretamente permitiu o Gell-Mann ganhar o prêmio Nobel, já que ele propôs um modelo que permitia calcular essas coisas e prever que poderia existir essa partícula. Foi um modelo de grande sucesso, eu falei só de 3 quartos, o up, o down e o estranho. Posteriormente, nós vamos ver mais para frente, tem o Charme, o Top e o Bottom que foram descobertos. Tem os leptons, né? O elétron tal. Então, eu tenho 3 famílias de férmions aqui. Os quarks, os bósons de interação, eu tenho o gluon da interação forte, o fóton da eletromagnética, o WZ da interação fraca, e mais recentemente foi estudado por Higgs. Para concluir falando do quarks, quais são as propriedades? Eles têm spin, meio up-down, ele tem a carga elétrica, que pode ser 3 mais 2/3 ou menos 1/3, o isospin up-down e a cor. E massa. Massa nós vamos ver mais para frente, é um problema um pouco complicado. Na interação forte, existe esse postulado de que todo sistema físico deve ser branco, ou seja, eu não posso observar quarks, porque eles têm cor, e nem gluon, porque os gluons carregam carga. Enquanto um quark tem uma cor, o gluon tem dentro dele uma cor e uma anticor. Quais são os sistemas que eu posso observar? De quark, eu posso ter um quark e um antiquark, isso aqui nós chamamos do meso, que é branco, um tem que ter a anticor do outro. Aqui as 3 cores, cada um com a cor diferente, que dá branco. Eu posso ter um tetraquark, que são 2 cores e 2 anticores que se anulam. Eu posso ter o pentaquark, que são 3 cores que se anulam, uma cor e uma anticor que se anulam. Essas são as partículas que já foram observadas até hoje. Não há nada que proíba a existência de hexaquark, heptaquark. E os gluons, eles carregam cor, então eles podem se atrair. Então, na verdade, é possível, nunca foi observado, mas não há nada que impeça eu ter uma gluon ball, uma bola de gluon. Um conjunto de gluons que juntos fiquem branco, formam um sistema estável. Para acabar, vamos ver como é que é a interação de 2 quarks. Então, do ponto de vista da interação forte, a carga elétrica não importa, o isospin não importa. Quark é um quark, qualquer quark é igual a qualquer quark. Vamos imaginar que eu tenho um quark verde e um quark vermelho.
como é que eles interagem? Através do gluon. Mas o gluon tem cor. Então, esse quark vermelho, vamos supor, emitiu um gluon que ele é vermelho antiverde. Como ele criou um antiverde, tem que criar um verde, então ele vira verde. Esse antiverde vai anular o verde daqui e esse quark vai ficar vermelho. Mas esse processo não é observável. Então, eu não posso garantir que ele aconteceu. Eu posso imaginar que é o contrário. É o quark verde que emitiu um gluon verde com um antivermelho, e aí esse aqui virou vermelho, e esse antivermelho veio aqui, anulou o vermelho, e esse quark ficou verde. Então, eventualmente, eu tenho que somar esses dois elementos de matriz. A situação é mais complicada, porque eu também não sei, eu não posso observar um sistema que não seja branco. Então, eu não sei quais eram as cores dos quarks. Então, para fazer essa troca, eu tenho que somar sobre todos os quarks. Então, eu tenho que somar sobre todas as composições possíveis de cor dos meus quarks. Torna a coisa um pouco mais chata e complexa, mas é um problema de interação forte, assim, mais chata de calcular. Então, essa é a minha introdução para o próximo capítulo do curso, que é estudar um pouco as propriedades das interações.